Olá, estamos começando mais uma reflexão bíblica Devar Adonai, Palavra do meu Senhor, onde nós procuramos descobrir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E hoje vamos trabalhar com o texto de Êxodo 4, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara? Respondeu ele. Então, assim, vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti seja dado, Pai. Te agradecemos pela porção da palavra que acabamos de ler, pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor fale no coração daquele que vai ver esse vídeo, que o Senhor toque em cada um, Senhor, da maneira que o Senhor assim quiser, Pai. Usa esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos e ministra para nós aqui que queremos saber mais do Senhor. Pai. Fala no nosso coração, Senhor. Então, o nosso contexto vai de Êxodo 4, 1 até 5, onde temos um evento acontecendo e queremos aprender com ele. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Seguindo na leitura, disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. No versículo 4, temos lá: mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Seguindo, e disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Muito bem. Nesse sentido, queremos lidar um pouco com essas coisas, né? E Deus falou com Moisés como seria a sua missão. E temos que ir fazendo um paralelo aqui para entendermos se Deus te chamou e Ele falou com você, Ele disse como seria a sua missão. A missão aqui de Moisés era para que o povo de Israel fosse salvo. Então, a nossa missão ela está relacionada com a salvação de pessoas. Primeiro tinha que ser libertado da escravidão. Então, o povo tinha que ser libertado da escravidão. E aí Deus mostra, né? Mostra para Moisés todo o plano. Então, veja lá, Deus quando nos chama, Ele nos mostra, Ele trabalha de forma clara conosco, detalhe por detalhe. Mesmo assim, a reação é dúvida. A sua reação é de dúvida. E a impressão que se tem é que Moisés duvidava de Deus. Pela forma que ele vai falando, né, é que ele duvidava de Deus. Ou não cria que o seu projeto daria certo. Então, nesse sentido, eu gostaria de falar com você. Se você já duvidou daquilo que Deus te falou, você já teve dúvida, você deixou de crer naquilo que Ele colocou nas suas mãos, então pensa um pouco sobre essa situação de Moisés. Veja como ela vai evoluindo. Quando temos atitudes como esta de ter dúvida, ou seja, é porque temos medo. E o medo, né, de um modo geral, nos atrapalha com essas coisas. Então, elaboramos, por conta do medo, uma infinidade de desculpas. E começamos, né, para não nos envolvermos. Então, é aquela história, quando envolve esse tipo de chamado, esse tipo de coisa, nós temos medo de fazer, medo que é provocado por uma série de coisas e que nós não conseguimos entender muito bem. Então,
então fazemos isso, criamos desculpas para não nos envolvermos. Então Moisés começa, né? O que acontece com ele? Ele começa, não me ouvirão. Olha só, você, não sei qual seria a sua desculpa, né? Não crerão. Né? E você está mentindo, ou seja, ele está dizendo para Deus, o Senhor não lhe apareceu, entendeu? E quem você pensa que é? Seguramente você já ouviu alguém dizendo isso para você, quando você começa a falar alguma coisa, e essa alguma coisa que você começa a falar mexe com as pessoas, e aí então ela seguramente vai vir e vai falar para você, quem você pensa que é? Então isso também vai acontecer, e assim, né? Bem, nós não somos diferentes de Moisés, nem eu nem você, somos seres humanos, e dentro dessa ideia de seres humanos, aí o que acontece? O que a gente faz? Fazemos a mesma coisa que Moisés, começamos a dar desculpa de um jeito ou de outro. Né? A primeira coisa que a gente faz é dar desculpa para não fazer aquilo que deveríamos fazer. Deus vai nos convencer, por bem ou por mal. Então pense nisso. Né? Deus vai te convencer, ou por bem ou por mal. Em primeiro lugar, vem a explicação amável. Deus ele vai falar com você de forma amável, de forma suave. Né? Então, essa explicação amável do Senhor sobre a missão a ser executada. Se não entendemos dessa forma, meu irmão, se não entendermos dessa forma, isso em segundo lugar será bem diferente. Então lembre aqui, se você não é convencido por bem, seguramente será por mal. Então obedeça. Mas Senhor, então vem aquela exclamação, né? Será que eu não tenho direito a nada? Será que eu não posso rebater isso? Será que eu não posso dizer não para essas coisas? Será que tem que ser assim? Então pense, medite um pouco sobre isso. Porque nós estamos falando muito do nosso relacionamento íntimo com Deus. E não importa, não é questão só de pensar na pessoa que tem um chamado pastoral. Não, Deus chamou você para a salvação e seguramente você tem alguma tarefa para fazer no reino de Deus. Não esqueça desse detalhe. Obedeça. Obedeça, porque não vai existir alternativa, meu irmão. Não tem alternativa, nem para mim, nem para você. Se somos servos, obedecemos. Amém. Essa deve ser a nossa reação. Porque não existe opção, não existe alternativa. Então, ou você obedece, ou obedece. Pense bem nisso. Deus é maravilhoso, ele tem uma paciência conosco, que só ele poderia ter. Isso aqui eu quero dizer para você o seguinte, olha só, Moisés, ele vive 40 anos no palácio do faraó, aprende a ser faraó, depois ele vai para o deserto viver mais 40 anos. Moisés precisou de 40 anos para poder aprender. Por isso é que aqui eu estou colocando isso, uma paciência. Ele tem uma paciência conosco que só ele tem. Então, não sei se você precisa de 40 anos para aprender aquilo que o Senhor está falando no seu coração, ou já falou no passado. Às vezes a gente precisa de tempo. Agora, talvez você precise do tempo que Moisés precisou. Moisés ficou aqui 40 anos para poder aprender o que Deus queria com ele. Paulo fica 14 anos em Tarso. 14 anos em Tarso, você pode conferir isso na Bíblia, ele fica lá, e então Deus vai trabalhando com cada um de nós até que a gente esteja pronto. Moisés estava querendo fugir da ordem de Deus, fugir para outro lado, queria fazer talvez como Jonas, né? Fazer outra coisa. Por isso ele faz todo este discurso de incapacidade, e Deus lhe pergunta, que é isso que tens na mão? O que você tem na mão? Quero lhe perguntar agora, você que está na obra, o que é que você tem na mão? Olha o que você tem na mão. Pense, medite sobre isso. Deus escolheu as coisas loucas para provar
a sua presença na minha e na sua vida. Então são através de coisas loucas para Moisés. Onde foi? Uma árvore que queimava e não queimava. Moisés responde: eu tenho o que na minha mão? Um pedaço de pau. Então o que é que você tem na sua mão? É isso mesmo. Moisés tinha um pedaço de pau na mão. E você tem o que você tem na mão? Na sua mão. O que você tem? Qual é o seu talento? O que é que você sabe fazer? O que é que Deus deu de dom para você fazer? Pensa nisso, é isso que está na sua mão. É interessante a pergunta: o que você tem? Esta pergunta é para mim e para você. O que é que temos em nossas mãos? O que Deus te deu até hoje? Quais são os dons, a capacidade, a habilidade que Ele te deu? Deus está dizendo que não precisa de nada. Ele não precisa de nada além do que já temos. Então quer dizer que você não pode dizer não para o Senhor, porque você já tem tudo o que precisa para poder fazer aquilo que Ele quer. Temos tudo. Temos tudo. O que precisamos e o que precisamos. Temos tudo o que precisamos e o que precisamos. Nada além de um pedaço de pau. Moisés era um pedaço de pau. Com toda a capacitação que ele fez, que ele tinha, né? Ele tinha um pedaço de pau na mão. E era isso, né? Não sou eu ou você que fazemos a obra. Ponha isso na sua cabeça. Tenho que pôr na minha cabeça que a obra do Senhor não é feita nem por mim nem por você, mas é o próprio Deus que faz por intermédio da nossa vida. Ele usa você e usa a mim para poder fazer isso. Então medite nisso. Bem, então, como fazer? Ore, ore, meu irmão, ore, fale com Deus. Ele quer ouvir a sua voz dizendo: estou aqui, Senhor. Que a sua vontade seja feita em minha vida. Ore, fale com o Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Amém. É uma oração curta, pequena, mas entenda essas coisas. O que é que você tem na sua mão? Qual o dom que Deus te deu? Qual a capacidade que Ele te deu? Ele está dizendo que não é necessário, como você vê aqui, nós temos tudo o que precisamos. E nada além de um pedaço de pau. Não precisa de nada, meu irmão. Você não precisa de nada, porque você já tem e eu já tenho. Então, assim, nesse sentido, oremos e vamos falar com Deus para que Ele toque no nosso coração nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos por esse texto, Pai. O que eu tenho na minha mão, o que o meu irmão tem na mão dele. O que Moisés tinha na sua mão era um pedaço de pau. Então agora, Senhor, estamos aqui e às vezes ficamos em dúvidas, como já disse, sobre essa questão do que fazer, desse chamado, e estamos pedindo ao Senhor agora a tua boa mão. Coloca a tua boa mão sobre a nossa vida, Senhor, nosso Deus, coloca a sua boa mão, estende essa mão sobre a vida de cada um, que possa entender qual é a capacidade, o talento que ele tem, o que ele pode fazer, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos, ó Deus, de um bom direcionamento do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que o Senhor possa vir na vida de cada um, encher o coração de cada um, e que cada um possa entender que nós precisamos ter um relacionamento estreito com o Senhor, e nesse relacionamento nós queremos fortalecer esse relacionamento, Pai, com o Senhor. Visita a nossa casa, visita o nosso lar, toca na vida de cada um em nossa casa, nosso lar, que haja da sua paz, Senhor, na nossa casa. Lembra daqueles que perderam seus
empregos nesse momento, que estão buscando, Senhor, um trabalho para que possa ter sustento na sua casa e que possa pagar as suas contas, Senhor. Lembra desses, Senhor, visita-os agora e abre uma porta, porque o Senhor é o Deus soberano sobre tudo, Pai. Toca na vida de cada um, abençoa, Senhor, cada família, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.